Olá pessoal, voltamos agora para esse segundo bloco e aí iremos abordar o inciso 3 do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá? De olho aqui, inciso 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O que significa tortura? Vamos começar pela tortura. Tortura, de acordo com a Lei 9.455 de 1997, é todo e qualquer sofrimento psíquico ou até mesmo sofrimento físico imposto a uma pessoa por qualquer meio. Isso é tortura. O tratamento desumano e o tratamento degradante, que também possuem vedação no inciso 3 do artigo 5º, significam o seguinte: o tratamento degradante é aquele em que se retira parcialmente a humanidade de uma pessoa. Então diminui-se a qualidade da pessoa. Mas o tratamento desumano retira por completo. Tira-se a própria humanidade. Claro que nós temos exemplos para facilitar. Já foi reconhecido, por exemplo, um tratamento desumano quando o empregador dava ração para seus trabalhadores, a ração para animal. Tira-se a humanidade da pessoa ao fazer isso. Vejam que na prática, quando se fala em tratamento desumano e degradante, claro que isso vai ser apreciado por um magistrado, ele vai ter que dizer se é um tratamento desumano ou degradante ou se não é, tá certo? Já a tortura, como a própria lei já conceitua, fica mais simples de lidar com a tortura. O fato é, nas questões de prova, esse tema aí tem sido debatido em algumas provas, por exemplo, que se pede um nível superior, um aprofundamento no que se refere a esse tema. Tem se discutido muito se isso não seria um direito absoluto, porque não existe na própria Constituição, ou mesmo um outro direito fundamental que excepcione esse inciso 3. Para alguns constitucionalistas, o inciso 3 seriam direitos absolutos. No entanto, para a sua prova, o que é importante você marcar é de que, como característica geral, até porque o Supremo Tribunal Federal já declarou isso, os direitos fundamentais são relativos ou limitados. Tá certo? Então, só esse pequeno cuidado, porque existe uma certa divergência doutrinária no que se refere a esses direitos consagrados no inciso 3 do artigo 5º. Tá bom? Vamos para o próximo, que é o inciso 4, recorrente em concurso público. Vamos lá? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Liberdade de manifestação do pensamento. Nesse ponto aqui, nós precisamos tomar um certo cuidado no que se refere à manifestação do pensamento. Primeiro ponto é saber que nós temos a liberdade de manifestar o nosso pensamento, que obviamente não é absoluto. A própria Constituição, no mesmo inciso 4, já traz uma limitação. A limitação trazida é que você pode se manifestar de forma voluntária e, claro, em regra, de forma geral, mas não pode se manifestar utilizando-se do anonimato. E o que seria o anonimato? É o fato de você estar se manifestando, mas não mostrar quem você é. Isso é anonimato. Veda-se o anonimato. Vejam que já existe um limite para a própria liberdade de expressão. Não é só esse, viu, gente? Nós vamos ver também que no próximo inciso, que é o inciso 5, também é um limitador da liberdade de expressão. Por quê? Se eventualmente, ao utilizar a liberdade de expressão, você acaba denigrindo a imagem de uma outra pessoa, violando a imagem de uma outra pessoa, ou nome, enfim, é possível que você responda por essa ação. Além de ter que dar o direito de resposta, pagar uma indenização por danos morais, materiais ou até mesmo a imagem. Tá certo?
Então vejam que a liberdade de expressão, ela obviamente não é absoluta, mas a gente precisa tomar certos cuidados, porque o Supremo Tribunal Federal, ele, além dessas hipóteses, reconheceu o seguinte, que a liberdade de expressão, ela também não pode fazer com que permita-se a chamada apologia a fatos criminosos. A pessoa está querendo justificar fatos criminosos. Ou mesmo ao nazismo, por exemplo. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele entende que, além da própria Constituição, além dos incisos que limitam a liberdade de expressão, na prática é possível haver a chamada limitação em outras hipóteses, tá certo? Sobretudo quando digam respeito a fatos criminosos. Mas um breve cuidado com esse ponto. Por quê? O Supremo Tribunal Federal entendeu que, em relação à marcha da maconha, não existe qualquer tipo de apologia a fato criminoso. Está-se ali querendo apenas descriminalizar o uso da maconha. E denúncias anônimas também não são considerados como ferimento à liberdade de expressão, significando dizer que, quando a Constituição veda o anonimato, não proíbe a denúncia anônima, sob o argumento de que a denúncia anônima ela serve como um instrumento de proteção social para se buscar criminosos, tá certo? Então, um cuidado com esse inciso 4 e um cuidado maior com o inciso 4 no que se refere à sua reparação, que é justamente o inciso 5. Olha só, fala sobre o direito de resposta e da indenização. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo significa ofensa, né? Além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, aquele que, ao se utilizar da liberdade de expressão, desborda da liberdade de expressão, ou seja, se utiliza demasiadamente e acaba prejudicando um terceiro, o terceiro, a vítima, terá direito de resposta e, além disso, pode ter direito à indenização por danos morais, materiais e à imagem. É importante compreender nesse tema que o Supremo também reconheceu existir uma certa separação, significando dizer que a vítima pode optar só pelo direito de resposta, como também a vítima pode optar só pela ação indenizatória, ou pelos dois. Então existe separação, existe uma certa independência, melhor dizendo, entre o direito de resposta e eventual ação indenizatória. Tá certo? Próximo, inciso 6, liberdade de consciência e de crença. Olha só, vamos ver o que diz. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Vejam que este inciso traz o chamado Estado laico, né? O Estado, ele na verdade é laico. Se a própria Constituição está atribuindo a liberdade de consciência e de crença, significa dizer que o Estado ele não faz opção por qualquer tipo de religião. Aí pode ser que na sua prova venha dizendo, no preâmbulo da Constituição vem a seguinte expressão, sob a proteção de Deus. O preâmbulo da Constituição deixa claro que o nosso Estado ele não é laico? Não, claro que não. Nosso Estado ele é laico. Observe que o próprio artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, é claro e objetivo de atribuir a chamada liberdade de crença. Se o Estado ele dá liberdade de crença é porque ele não está optando por nenhuma religião de forma específica, apesar de já ter feito isso. Na primeira Constituição que nós tivemos, que foi a Constituição de 1824, nós tivemos claramente a opção
pela religião católica apostólica romana. A Constituição de 1824 era expressa nesse sentido. A nossa atual, a de 1988, ela proclama a laicidade do Estado. O Estado, portanto, ele é laico, ele é não religioso ou não confessional, tá certo? Uma grande observação aí que deve ser colocada em relação à laicidade do Estado é o fato de existir em algumas repartições públicas, é comum verificar isso, símbolos religiosos. É comum nós verificarmos alguns símbolos religiosos em repartições públicas, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso faz parte da cultura, o que não retira a laicidade do Estado. Tá bom? Próximo inciso, inciso de número 7. Olha só, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, cuidado, tanto são as entidades civis quanto as entidades militares, de internação coletiva. Então, observem que quando se trata de assistência religiosa, é possível que essa assistência religiosa seja prestada em qualquer tipo de entidade de internação. Aí nós temos alguns exemplos de entidades de internação, tanto civil quanto militar. Nós temos os presídios e as penitenciárias, nós temos os hospitais, os lugares, as repartições públicas, tá certo? Então, nesses ambientes, o Estado e os particulares devem observar que tem que prestar ou permitir que se preste a assistência religiosa. Não se pode impedir que um grupo visite um paciente que esteja no hospital, se essa visita ela for para prestar uma assistência religiosa. Então, nessa hipótese específica é que está o chamado direito fundamental à assistência religiosa. O direito fundamental à assistência religiosa permite que se faça essa assistência em internações, tanto civis quanto militares. Tá certo? Próximo, inciso 8, vamos lá. Importantíssimo inciso 8, olha só o que diz. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos tomar um cuidado com esse inciso. Primeiro, porque ele é muito recorrente em concurso público. E segundo, porque se a gente for fazer uma leitura simples do inciso, a gente não vai compreender a precisão dele. Primeiro ponto, a gente tem que entender que o que a Constituição está querendo dizer é que a lei pode criar obrigações. Nós vimos isso quando nós tratamos do inciso 2 da Constituição, do artigo 5º da Constituição Federal. A lei pode trazer obrigações para o particular, claro, claro que pode. Agora, se essa lei traz obrigações que possam incutir ou, digamos, se intrometer em aspectos políticos, religiosos ou filosóficos, então são em relação a esses 3 pontos. Ora, olha para cá, se a obrigação legal puder interferir no aspecto político, filosófico ou até mesmo religioso, é possível que essa pessoa não queira cumprir essa lei. E Johannes, é claro, é possível que ela não queira cumprir essa lei, porque a sua religião, porque a sua convicção política, ou porque a sua formação filosófica não permite que ela cumpra essa lei, se estiver atingindo um desses 3 pontos.
E aí, Johannes, o que acontece? Se aconteceu o que estava aqui no quadro, o Estado ele tem que garantir a chamada obrigação alternativa. E o que seria a obrigação alternativa? É uma obrigação à margem daquilo que foi formatada inicialmente, justamente para que a pessoa possa cumprir. Vamos dar alguns exemplos para poder a gente compreender esse tema melhor? Veja bem, digamos que a pessoa ela esteja indo prestar, como acontecia antigamente, hoje não vai ter mais, porque hoje o Enem são 2 domingos. Mas 3, 4 anos atrás, era no sábado e no domingo. Existe religião, existe na sociedade brasileira uma religião em que não se permite nenhum tipo de atividade entre o crepúsculo da sexta e o crepúsculo do sábado. E essas pessoas ficavam impossibilitadas de exercer a sua cidadania, de fazer um vestibular por uma questão religiosa. O que é que o Estado tinha que fazer nessa hipótese? O Estado tinha que criar uma obrigação alternativa. E o Estado criou uma obrigação alternativa para essas pessoas, que era justamente eles ficavam reservados numa sala até que desse o momento em que ele pudesse realizar a prova. Vejam, o que o inciso da Constituição proclama aqui é o seguinte: se o Estado ele traz uma obrigação principal e você não a cumpre por razões política, filosófica ou até mesmo religiosa, e se você também não cumpre a obrigação alternativa, aí estaremos diante da possibilidade ou da perda ou da suspensão desses direitos. Deu para entender, gente? Então só vai haver perda ou suspensão do direito se a pessoa não quiser cumprir a obrigação principal e também não quiser cumprir a obrigação alternativa. A essa escusa, a essa possibilidade de não se cumprir a obrigação principal, nós damos o nome de escusa de consciência. Tá certo? Escusa de consciência é justamente a escusa, o argumento de não se cumprir a obrigação principal por uma questão religiosa, política ou até mesmo filosófica. Tá bom? Aí vem um grande problema em relação aos direitos políticos. Quando a gente fala em direito político, obviamente, a gente vai estudar a fundo isso aí, quando tratarmos da aula de direitos políticos, mas o direito político que traz duas capacidades, que é a capacidade eleitoral ativa, que nós dizemos que a capacidade eleitoral ativa chama-se alistabilidade, que é o procedimento de se alistar, você ficar apto a votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é a elegibilidade, é uma aptidão não só de votar, como também de ser votado. Vejam que o direito político em si é possível que a pessoa não vá votar. Digamos que estejamos aí em um ambiente eleitoral e a pessoa, por uma questão política mesmo, ela não quer votar. Não tem interesse em votar. Sabemos nós que a votação é obrigatória a partir dos 18 anos. Então, votar é uma obrigação. Mas a pessoa não foi. A pessoa não foi votar. O que acontece com ela? Aos que não vão votar, o Estado deu uma obrigação alternativa. Se a pessoa não quis ir votar, por qualquer motivo, ou até mesmo ela não tem nem motivo, o motivo dela mesmo é político, ela não quer votar porque não entende que seria obrigação votar. O Estado deu uma alternativa para ela, que é a justificação do voto.
Então vejam, a obrigação a todos imposta é votar. E a obrigação alternativa qual é? Justificar o voto. Se a pessoa não vota e não justifica, ela ou perde ou tem seus direitos políticos suspensos. A discussão é justamente essa. Se é caso de perda ou se é caso de suspensão. No nosso sentir, no nosso entender, isso é caso típico de suspensão, como nós iremos ver e abordar isso precisamente em relação aos direitos políticos. Isso é caso de suspensão, porque se a pessoa não vota e não justifica, ela obviamente terá os seus direitos políticos suspensos, mas pode, pagando a multa, voltar a exercê-los depois. Tá certo? Ainda existe certa controvérsia no que se refere a esse tema. No entanto, para a posição nossa, precisamos compreender que isso é caso típico de suspensão e não de perda. Tá bom? Um outro exemplo que nós temos em relação à escusa de consciência está no serviço militar obrigatório. Digamos que a pessoa foi selecionada, ficou naquela fila enorme. Quando é chamado para o regimento interno lá dos militares, você vai para se apresentar no alistamento eleitoral, no alistamento militar, se apresenta e aí você fica convocado para servir de forma obrigatória o Exército Brasileiro, ou a Marinha ou a Aeronáutica, enfim, qualquer dos tipos das Forças Armadas. Só que a religião da pessoa não permite que a pessoa pegue em armas. E o treinamento dela? Como será? Olha só o que diz a Constituição, veja só. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. A Lei 4.375 regulamenta o serviço militar obrigatório, mas também estabelece um serviço militar alternativo para atividades de caráter administrativo, justamente para as pessoas que querem utilizar a chamada escusa de consciência. Tá bom, gente? Então a escusa de consciência também está presente no serviço militar obrigatório. Próximo inciso, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, vejam que aí estamos diante da chamada liberdade de expressão, de atividade e de comunicação. Então, existe uma liberdade em relação à expressão e à comunicação que não depende de censura, não pode haver censura, nem de licença. A censura é um ato posterior ao exercício da liberdade de manifestação ou da liberdade de comunicação. A licença é um ato prévio. Vejam, quando a pessoa se manifesta e posteriormente esse conteúdo é retirado, estamos diante da censura. Quando antes da pessoa se expressar, ele já é impossibilitado, estamos diante da licença. Então, não se precisa de licença para manifestar ou se comunicar, nem se terá uma censura após a manifestação. Agora é importante compreender e entender o seguinte: isso, claro, não dá um direito absoluto, óbvio que não. Os direitos fundamentais, como nós vimos, são direitos relativos. Se eventualmente, ao transmitir a comunicação, a pessoa ela traz aí uma ofensa a um terceiro, essa vítima, obviamente, poderá manejar uma ação judicial indenizatória. Tá certo, gente? Então, muito cuidado com esse ponto.
Em relação às liberdades, e a gente está vendo aqui no que se refere quando a gente fala em direitos de liberdade, né, esses direitos que nós estamos vendo agora, e vamos continuar vendo, a partir do próximo bloco nós iremos abordar aí a questão da privacidade, também está dentro do composto da liberdade. Observamos o seguinte, que os direitos de liberdade, eles são direitos de primeira geração ou dimensão. Então, os chamados direitos de liberdade são direitos que vieram já desde a primeira geração ou dimensão dos direitos consagrados. Tá certo? Na próxima aula, nós iremos continuar com a privacidade. Por hora, a gente encerra com esse inciso, dando aí essa dica no que se refere à liberdade de comunicação. Existe de fato a liberdade de comunicação, que não depende de licença e nem depende de censura, tá bom? Obviamente que a gente precisa contextualizar este direito com a impossibilidade que se tem de violar o direito alheio. Você não pode utilizar a manifestação de comunicação, a liberdade que você tem de se comunicar, de comunicação, e violar o direito alheio, porque aí você incorrerá na hipótese do inciso 5 do artigo 5º que nós vimos, que é tanto o direito de resposta quanto a ação indenizatória. Fechamos assim esse bloco, nesse momento. No próximo bloco, nós faremos as questões e na aula seguinte, iniciaremos com direito da privacidade. A todos e a cada um, um forte abraço e vamos para as questões.